Portanto, estava a agradecer à professora Eulália a oportunidade de partilhar convosco e que temos como objetivo realmente a partilha da nossa experiência, mas também de uma reflexão sobre a importância do tratamento conservador. Partilhar convosco a nossa unidade. Nós trabalhamos no ambulatório de nefrologia, que está inserido no serviço de nefrologia, que é composto por internamento e a maior parte das consultas, que funcionam autonomamente. No nosso ambulatório temos várias atividades, desde a cirurgia vascular, biópsias, catéteres, os programas de diálise peritoneal e de hemodiálise e desde 2015 o tratamento conservador. Portanto, o tratamento conservador eu já não, peço desculpa, vou-me situar aqui um pouco. O nosso ambulatório de nefrologia tem então tratamento conservador, este programa desde 2015. O tratamento conservador é definido pela Direção-Geral de Saúde, na sua norma 17/2011, que é conhecida de todos, como a aplicação de medidas terapêuticas sem recorrer à diálise nem ao transplante, quando estes não se encontram indicados ou não é possível efetuá-lo só quando não concedem esperança e qualidade de vida superiores à oferecida pelo tratamento conservador. Está indicado quando existe opção consciente e informada, quando existe coma ou ausência de vida de relação irreversíveis, quando existe um estado demencial grave e irreversível, ou quando há coexistência de outra doença que condicione curta esperança de vida ou condição física ou psíquica condicione severo e irreversível sofrimento. Temos como objetivo eliminar e atenuar sintomas. No tratamento conservador não há diálise, não há aquilo que nós chamamos habitualmente a limpeza do sangue. Por isso, com o decorrer da doença renal crónica, com o passar do tempo, vão surgindo sintomas e que o controle desses sintomas e minorar o sofrimento que eles podem representar para a pessoa e, consequentemente, para a família, será um dos primeiros objetivos do tratamento conservador. Depois, fornecer apoio, acompanhar a pessoa, desenvolver com ela uma relação terapêutica assente na comunicação, na confiança, na empatia, que vai nos permitir ajudar a pessoa a resolver as suas necessidades e problemas de saúde. E, posto isto, dado esta caracterização do tratamento conservador, surge muita vez a dúvida de que porque que é uma equipa de cuidados de nefrologia a chamar assim este tipo de intervenção e não uma equipa de cuidados paliativos. Nós caracterizamos o tratamento conservador de igual forma que os cuidados paliativos são caracterizados. Mas quando falei de sintomas, estamos a falar de sintomas decorrentes de uma doença específica, da doença renal. É a equipa de nefrologia que tem o conhecimento especializado mais habilitado para controlar estes sintomas e até de alguma forma preveni-los. E utiliza para isso cuidados enquadrados nos cuidados paliativos, mas que de nenhuma forma vai contra a filosofia, ou pelo contrário, elas encontram-se, porque se abordarmos o plano estratégico dos cuidados paliativos, vemos que eles têm 3 níveis de intervenção. Um primeiro nível básico, um segundo nível intermédio e um terceiro nível avançado. No nível básico, pretende-se que todos os profissionais de saúde tenham conhecimento suficiente para prestar cuidados paliativos aos doentes que deles necessitem. A nossa ordem, a Ordem dos Médicos, já deu algum espaço nesse sentido de incluir formação em cuidados paliativos nos cursos básicos. No nível 2, pretende que equipas especializadas, especializadas das diferentes áreas de especialidade, digo eu, e que têm um número significativo de doentes com necessidades paliativas, tenham formação pós-graduada em cuidados paliativos para que possam prestar estes cuidados de nível 1 e 2. E aqui se delimita a nossa intervenção. Portanto, somos realmente, a nefrologia atende a uma especialidade e que, com conhecimentos dos cuidados paliativos, podemos oferecer este tipo de assistência aos nossos doentes. Claro que o nível 3 já são cuidados mais avançados. Quando os nossos doentes entram a este nível, nós
pedimos a colaboração dos cuidados paliativos. No fundo, em análise, ambas as partes, paliativos e nefrologia, têm o mesmo objetivo, cuidados de alta qualidade, e cada um oferecendo o seu conhecimento, conseguimos chegar a mais pessoas com melhores cuidados, ficando todos a ganhar, porque até conseguimos talvez alguma prevenção dos sintomas que podem causar sofrimento ao doente e, consequentemente, à sua família. Recuperando aqui um pouco a nossa experiência, começar por apresentar a nossa equipe. Consiste num médico, uma nefrologista, a mesma desde o início, foi ela que trouxe o programa de tratamento conservador para o nosso serviço. Ela tem um mestrado em paliativos no oncológico e integra em simultâneo também a equipa intra-hospitalar dos cuidados paliativos. O enfermeiro, inicialmente era a enfermeira Ana, neste momento sou eu, que também tenho formação pós-graduada em cuidados paliativos, como a professora Eulália nos apresentou e disse. Tanto na área do nefrologista como do enfermeiro, temos outras colegas que dão apoio nas nossas ausências. Nenhum de nós está completamente dedicado ao tratamento conservador, temos outras atividades dentro da nossa carga horária, talvez isto seja aqui a primeira fragilidade que podemos encontrar no nosso programa, é a quantidade, o tempo que temos de dedicação ao programa. Se calhar teria que ser um pouco mais para conseguirmos fazer tudo o que gostaríamos. Também o psicólogo, o assistente social e o nutricionista fazem parte da equipa, mas também eles então não têm tempo nenhum vocacionado para o programa, e eles colaboram connosco quando encaminhamos o doente, e realmente esta parceria tem sido pronta, respondem com rapidez e com muita eficiência. E claro que a equipa, para dar ao doente aquilo que ele precisa, não poderíamos ficar só por aqui, por estes profissionais. É muito mais que isso. Recorremos a apoio das equipas e de cuidadores informais, tanto a nível intra-hospitalar como extra-hospitalar. Intra-hospitalar, claro que é a unidade de cuidados paliativos, logo à cabeça, que nos dá apoio, e todas as outras especialidades de acordo com as comorbilidades que podem aparecer, e que temos que ter a ajuda desses profissionais para conseguir bons cuidados. Representei aqui com a unidade de dor, porque é muito óbvio, dadas as comorbilidades, o nosso doente pode ter dor, e esta colaboração com esta unidade é preciosa. Fora do hospital temos toda uma panóplia de ajudas, que vão desde as equipas domiciliárias aos cuidadores informais, ao ACES, à Rede Nacional, portanto, tudo dentro da própria família, que é importantíssimo, todas as ajudas que nós possamos ter para conseguir dar resposta aos problemas e às necessidades daquela pessoa e daquela família, nós tentamos articular e recorrer. Depois, como é que fazemos isto tudo? Temos um primeiro pilar de intervenção, que é favorecer a fácil acessibilidade dos doentes à equipa terapêutica. Temos consultas agendadas, a periodicidade está de acordo com as necessidades que a pessoa apresenta, mas a circunstância deste doente altera muito facilmente. E para que a pessoa e a família se sintam seguras, eles têm que saber que têm um contato fácil a nós, que chegam a nós facilmente. Portanto, por mail, pelos telefones do serviço e muitas das vezes por o nosso próprio telefone, especialmente naqueles casos em que já há mais crises, mais situações críticas. Muitas vezes disponibilizamos o nosso telefone para que possamos, pelo menos, encaminhar em alguma situação mais crítica. Fazemos uma consulta telefónica intermédia entre as consultas presenciais. Também esta fazemos nos casos mais necessitados, porque não temos o tempo suficiente, e aqui, lá está, o tempo que temos dedicado para este programa não nos permite fazer a consulta em todos os casos, mas fazemos naqueles mais prioritários e gostaríamos de fazer a todos. E depois uma visita domiciliária não temos, mas gostaríamos de ter. É talvez
a próxima melhoria que poderemos fazer, porque no contexto, no ambiente da pessoa, conseguimos perceber melhor as suas necessidades, as dinâmicas familiares e como é que podemos recorrer à família até para toda esta ajuda e articular todas as respostas aos problemas que se vão apresentar. Depois, planos individuais de cuidados com o doente e família, planos de cuidados centrados na pessoa e não na doença, centrados naquilo que faz sentido para o doente, naquilo que ele sente que precisa ver melhorado. Estes planos individuais são feitos em simultâneo, a consulta é feita em simultâneo enfermeiro e nefrologista, e se houver outros profissionais a intervirem também, todo o plano é discutido e é elaborado em conjunto. A comunicação aqui é essencial, a comunicação com o familiar, com a pessoa e entre os elementos da equipa. Depois, precisamos documentar e de registar. Todos sabemos qual é a importância dos registros nos cuidados de saúde, sublinhar que, neste caso em particular, torna-se importante porque várias vezes é necessário o doente recorrer, por exemplo, à urgência, a outros profissionais de saúde, porque estava em casa e teve uma crise e o familiar achou por bem levá-lo à urgência. Os profissionais de saúde que recebem o doente têm que conhecer bem a circunstância daquela pessoa, têm que saber quais são as decisões que aquela pessoa e a sua família teve antecipadamente para, naquele momento, naquela crise, o que é que gostaria de que forma gostaria de ser tratado, o que é que gostaria de ser submetido. E depois, revalidar. Revalidar é importantíssimo. Ainda que permitam-nos à pessoa refletir e pensar e decidir de uma forma mais tranquila do que na crise, perante esta não é tão pouco usual a pessoa mudar de ideias. No fundo, todos podemos mudar a nossa intenção e a pessoa tem que ser... Esta possibilidade também dá segurança ao doente e dá segurança à família. Ele saber que, ainda que tenha decidido de uma outra forma, no momento da crise, poderá manter a sua decisão ou poderá alterá-la. E nós temos sempre que respeitar esta decisão da pessoa e da família também. No plano de cuidados, no plano individual de cuidados, a primeira etapa, como em todos os planos, é a avaliação do doente e família, com quem em condições a pessoa vive, quem é o cuidador principal, quem é a pessoa de referência, qual é a rede de apoio. Temos que conhecer as esperanças e expectativas da pessoa, o que é que pensa sobre o futuro e o que é que quer alcançar, o que é mais importante, o que espera conseguir com a nossa consulta, explorar as preocupações, quais são os seus maiores medos e preocupações quanto à saúde no futuro. E depois perceber objetivos e valores do doente. Há pessoas que preferem viver mais tempo, ainda que isso represente mais hospitalizações, mais tratamentos invasivos. Há pessoas que preferem abdicar de mais tempo e viverem de forma mais tranquila, mais sossegada na sua casa, não submetida a hospitalizações e de qualquer forma, nós temos que respeitar, porque aquilo que faz sentido para cada um, seja intervir mais ou intervir menos, é a qualidade de vida para aquela pessoa. Portanto, é a decisão dela e este conhecimento profundo é fundamental. Depois, os antecedentes pessoais, exaustivos para entendimento do doente e sintomas como um todo, é importantíssimo. Perceber se enquadra no critério de seleção para o tratamento conservador, se foi uma opção do doente. A maior parte dos nossos doentes chega-nos, é verdade, pela consulta de opções. Temos que validar a consulta de opções, pelo menos na nossa realidade, é transmitido muita informação de uma só vez, um grande conjunto de informação. Temos que validar se estamos a falar uma mesma linguagem, se o doente, se a família perceberam bem o
que é a consulta de tratamento conservador e se é aquilo que nós temos para oferecer que eles desejam. Depois a pergunta surpresa. A pergunta surpresa é: ficaria surpreendido se aquela pessoa falecesse no espaço de 6 meses? A idade superior a 80 anos. Eu gosto de pensar nisto, neste indicador, não como um valor absoluto, nunca, porque cada vez mais nos surgem pessoas com muita autonomia, com muito boa condição física e com mais de 80 anos. Sabemos que já existem muitos estudos que nos dizem que pessoas com mais de 80 anos, quando iniciam uma técnica dialítica, especialmente em hemodiálise, a sua sobrevida não será muito diferente daquela que teriam no tratamento conservador, mas isto terá que ser sempre avaliado caso a caso, individualmente. Depois, se o doente está institucionalizado, se tem demência, todos os fatores que eu já anteriormente disse. Na primeira consulta e em todas as consultas, o esclarecimento da situação e de dúvidas que a pessoa e que a família nos podem trazer. Portanto, há sempre esclarecer, desmistificar, clarificar constantemente para que as pessoas se sintam confiantes connosco, no fundo é isso, sintam-se tranquilos e que sabem que podem contar connosco. Entregamos um folheto da consulta de tratamento conservador, que tem então os nossos contatos nos telefones, nos mails. Também fazem parte deste plano individual a história da doença renal crónica, a etiologia, o estadio, a evolução, o exame objetivo, análises sempre, outros meios de complementos de diagnóstico. Temos o recurso a algumas escalas que utilizamos. Vou passar só para terem conhecimento aquelas que utilizamos mais. A escala de Karnofsky, que avalia o grau de funcionalidade da pessoa e como é que este se vai alterando ao longo das várias consultas. A escala de comorbilidades de Charlson, que avalia qual o peso das comorbilidades para a circunstância daquela pessoa. O pós-renal, que nos vai dando a evolução dos sintomas ao longo das várias consultas. Depois, a escala de fragilidade de Edmonton, que não vou conseguir fazer aqui o link, nem vou tentar. Tinha o link para vos mostrar. É uma escala de rápido preenchimento, constitui-se por 11 itens, e o primeiro eu não resisto a apresentar porque é muito interessante, de facto. Pedimos à pessoa para desenhar um relógio, a circunferência, os ponteiros, os números, e há bem pouco tempo tivemos um caso assim, chegou-nos uma doente perfeitamente autónoma e ainda muito bem, e pedimos para desenhar o relógio e ela não foi capaz. Outros doentes fazem circunferência e os números juntam-se todos cá fora, dentro, portanto, e isto é logo demonstrativo, que ainda que estejamos a olhar para a pessoa, que ela nos pareça perfeitamente bem, pode haver já alguma fragilidade. Desperta-nos, por exemplo, a atenção que se calhar temos que envolver o cuidador na gestão da terapêutica que fazem em domicílio. Isto para exemplificar a utilização destas escalas. Nós já publicámos 2 artigos sobre o tratamento conservador. No final damos os links para os respectivos artigos, onde podem encontrar estes aspectos mais desenvolvidos e a bibliografia também que utilizamos e que poderão aprofundar mais sobre a utilização destas escalas. Depois as ações e o tratamento instituído. Como falei, a consulta é em simultâneo, médico e enfermeiro. Também as ações e o tratamento são instituídos em conjunto sempre com o doente e a família. É essa a filosofia desta consulta. Priorizamos a intervenção nos sintomas para promover o conforto. É necessário reconhecer, avaliar e tratar adequadamente os múltiplos sintomas que vão surgindo. Também podem surgir sintomas que à primeira vista nos possam parecer relacionados com a doença renal e serem fruto de outra circunstância. É preciso estar atento a isso também e avaliar o potencial de reabilitação.
sempre na tentativa do doente estar o melhor possível, ter o melhor bem-estar possível, a melhor qualidade que é possível. Já fui dizendo que a circunstância deste doente altera-se muito rapidamente, portanto a monitorização tem que ser também com uma frequência muito constante, incluindo a revisão terapêutica. O nefrologista tem que estar sempre atento a evitar terapêutica considerada fútil. As vias oral e subcutâneas são sempre as da eleição porque são menos agressivas e permitem a autonomia do doente, permitem ao doente ficar em domicílio, que é o desejo da maior parte dos nossos doentes. Os nossos doentes quase todos fazem o estimulador de eritropoetina, a via subcutânea é feito o ensino e eles permanecem em casa com autonomia. Depois, mesmo quando há evolução da doença, em que a situação já está mais crítica, quase no nível 3 dos cuidados paliativos, esta continua a ser a via de eleição, como certamente saberão, porque permite eficácia e segurança na administração de um grande número de fármacos e até, eventualmente, de hidratação. Os sintomas mais frequentes são a fadiga, o prurido, a dispneia, anorexia, náusea e vômito, obstipação, depressão, ansiedade, síndrome de pernas inquietas. Para cada um destes sintomas temos conjuntos de intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Não vou entrar por aqui, seria um curso, não uma apresentação com o tempo desta, mas que facilmente também encontrarão estas referências se tiverem interesse por esta área. Depois, se conseguimos estabelecer a relação empática, aberta e de confiança, que certamente vamos poder e conseguir identificar patologia psicossocial, que podemos ajudar ou encaminhar para o psicólogo, para o assistente social. É sempre importante e imprescindível, pois dela também depende o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa e da família. E ainda que os nossos doentes, na sua maioria, prefiram ficar no domicílio, por vezes é necessário internamento hospitalar. Quase sempre porque não têm um cuidador ou porque o cuidador já não consegue assumir o apoio, não consegue, está exausto ou existe um conflito familiar. As famílias ficam com receios, com medos, têm medo de não conseguir gerir a terapêutica, têm medo de não conseguir identificar os sinais de uma morte iminente, têm medo da pessoa morrer em casa e depois o que é que eu faço, o que é que eu devo fazer? Portanto, a nossa intervenção, o nosso apoio, sempre clarificando, fazendo sentir que nós estamos ali para ajudar, desmistificando alguns mitos e respeitando a decisão da pessoa e da família. Se for necessário o internamento hospitalar, ele é realizado. Também em relação à complexidade da doença renal, por vezes, e muito em particular nos casos cardiorrenais da pessoa com patologia cardíaca, é necessário fazer uma ultrafiltração, por exemplo, e a deslocação da casa para a unidade e da unidade para casa pode-se representar ainda um maior sofrimento e a pessoa optar por ficar hospitalizada. Tenta-se sempre respeitar o desejo da pessoa e da família. Por vezes a decisão seria entrar na rede, conseguir um internamento em cuidados paliativos, mas por vezes não há vaga e o internamento hospitalar pode ser então uma solução. E depois, e tenho vindo sempre a falar na pessoa e na sua família, é importantíssima a prevenção do luto patológico e este começa no primeiro momento, no primeiro contacto que temos com a família, na primeira consulta e também não termina com o falecimento da pessoa. Há sempre um telefonema de condolências, um telefonema posterior a perceber se é necessário algum apoio a nível psicológico, a nível da assistente social e nós, pela relação que fomos estabelecendo ao longo do tempo com a família, podemos
pelo menos encaminhar e mostrarmos que estamos ali, e isso já é muito importante para eles. O plano individual de cuidados tem várias vantagens. A mais importante para mim parece-me ser permitir ao doente especificar como quer ser tratado, cuidado numa situação de doença avançada, progressiva e incurável, e nas situações de agravamento e crise. Permite que as hipóteses sejam equacionadas antes de uma situação de crise, onde não há tempo para refletir. Esta será a grande vantagem do plano de cuidados. E em relação ao tratamento conservador à pessoa com doença renal crónica terminal, penso que começa por reconhecer o fim da vida. Exige comunicar com sensibilidade, envolver o doente e família, suportar as necessidades identificadas por estes e planear e fazer com eles o seu plano individual de cuidados. Temos vários instrumentos para estabelecer esta relação terapêutica que eu tenho vindo a falar. A comunicação será muitíssimo importante, não só porque é imprescindível na relação que se estabelece com o doente e com a família, mas também é prescindível em cada elemento da equipa para conseguirmos todos falar uma mesma linguagem e permitir que se desenvolva uma base de confiança na relação com o doente e a família. Sobre a comunicação, a enfermeira Ana Lourenço vai falar-vos um pouco. Me ouvem? Podes passar o slide. Falar de comunicação, no fundo, é de tal forma insubstituível na concretização de toda esta abordagem que foi falada pela Lina. Sem ela não haveria uma prestação de cuidados, de facto, a um utente desta natureza. De qualquer forma, eu falo começo por falar do espaço. O espaço físico é extremamente importante, porque quer pela privacidade, a tranquilidade que é preciso transmitir às pessoas, é essencial que ninguém interrompa. Constantemente a ser interrompidos não permite uma comunicação fluida, com um princípio, com um meio, com um fim. A comunicação já por si é algo de muito complexo. É complexo, é exigente, envolve momentos muito significativos para a pessoa e para o cuidador, e os processos que eles utilizam também no processo de adaptação que estão a passar. Por exemplo, as perdas sucessivas, tentarem conseguir entender na comunicação que eles nos fazem, portanto, a comunicação é sempre bionírica, não é? Tudo que estás muito atento àquilo que eles sabem, querem saber, o que é que consideram para eles que seja mais importante para estar preparado. Porque nunca ninguém está preparado para o fim de vida. Mas temos que perceber que esta adaptação às perdas são extremamente importantes, tal como a reconstrução permanente que se está a fazer dos cotidianos das pessoas. Hoje é assim, amanhã não vai ser. Eu hoje estou bem aqui, com este apoio, amanhã não estarei. Portanto, é preciso estar com muita atenção, tentar entender e fazer entender que realmente há sempre reconstrução do nosso cotidiano. Nada é linear. Se durante a vida é assim, nestas alturas ainda é mais. Há sempre
que estar atento e aceitar que há sempre uma simultaneidade de situações que se estão a passar entre o passado, aquilo que se viveu, e aquilo que se está a projetar no futuro. Muitas vezes é um diálogo muito difícil, é preciso estar muito atento, tentar perceber o que é que para ele é importante resolver. Esta da incerteza é isso, faz parte de qualquer comunicação. Porquê? Porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Temos que lidar com esta incerteza e ajudar a compreender que esta incerteza faz parte deste processo. Isto é a única maneira que temos para transmitir tranquilidade e, sobretudo, muita confiança. Nós começamos a imaginar coisas e a dizer coisas, não é isso que o vai ajudar. É preferível mostrarmos esta dificuldade de comunicar aquilo que se está a viver e aquilo que nós pretendemos colaborar. A validação do que se está a pensar e a sentir é extremamente importante. Como eu disse, há muitas vezes muita dificuldade em ouvir, as pessoas ouvem, mas não nos escutaram. E o contrário também é verdade. Muitas vezes parecemos que estamos a ouvir, não estamos a escutar. Muitas vezes as pessoas ficam de tal forma bloqueadas naquilo que estão a ouvir, que nós temos que lhes dar tempo e, sobretudo, mostrar que compreendemos aquilo que está a acontecer, que é habitual a pessoa sentir aquilo que está a sentir. Eu gostaria também de falar um pouco sobre esta clarificação que é importante. É importante permanentemente perguntar, percebeu o que eu disse? E outras vezes não é preciso perguntar, outras vezes é preciso entender que a pessoa não está a entender ou não quer verbalizar aquilo que está a entender. Portanto, é uma relação muito complexa, tem de ser muito flexível porque não é nada linear e exige de nós um esforço muito grande para o entender e para nos fazer entender. Eu queria dizer ainda que muito de nós costumamos dizer que o nosso cuidado está muito centrado no doente. É verdade, isso é verdade. Mas a importância da comunicação faz-me concluir que o cuidado é de facto centrado no utente, mas também muito na relação que se vai construindo. Às vezes melhor, outras vezes pior, mas é uma construção que se vai realizando e que nós temos que atender. A maneira como eu repego na conversa com a pessoa não é a mesma que a outra que reagiu de outra maneira. Portanto, estarmos centrados também nesta relação ajuda-nos a nós seguir os nossos objetivos, que é ajudar a viver até ao fim. Eu gostaria também de vos falar só abordar. Nós falamos muito na enfermagem da relação de ajuda. Claro que eu não vou falar da relação de ajuda porque isto é um outro curso, né? Não é para aí que eu vou lidar. Mas representar muitas vezes estes processos de relação de ajuda ajuda imenso a construir uma relação mais profunda com as pessoas. E nós, sobretudo porque nós vamos sentindo, à medida que nós próprios vamos crescendo, a forma como as pessoas nos respondem àquilo que nós estamos a dizer. Não sei se me estou a fazer entender. O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento
pronto, há sempre aquele desenvolvimento de emoções que nós temos que trabalhar, é o que chamam a inteligência artificial, a inteligência emocional. Então, é, é, é fundamental para que a enfermeira consiga estar de uma forma mais tranquila e mais construtiva na relação que se estabelece, quer com o doente, quer com a família. Já terminamos. Passa lá o outro. Ok. Não, queria normalmente que vissem este. É só para chamar a atenção a importância que é de clarificar com as pessoas aquilo que entenderam e aquilo, clarificar também se há outros problemas que muitas vezes nós não estamos à espera que eles perguntem, mas que é essencial para aquela pessoa ou para aquela família. Muitas vezes, e é para o doente também, não é para a família. Portanto, nós próprios precisamos de validar toda esta relação. Daí que a comunicação não verbal não posso deixar de não a mencionar, porque quer a nossa expressão, quer a nossa distância, a nossa postura, quer o nosso tom de voz é importante, tal como é importante a compreensão que nós temos que ter na expressão facial da pessoa, da família. A distância com que se colocam perante nós, o tom de voz, muitas vezes é de tal forma desesperante que é preciso deixar passar e fazer entender que a pessoa está desesperada e que isso é normal. Eu deixo para o fim, porque provavelmente depois agora com a apresentação do caso vão levantar certamente outras questões que eu vou deixar então para o fim para vocês colocarem, porque isto é tudo um mundo que não acaba. Podes passar, Lina. Desculpem lá, eu não consegui aceder. Ok. Lina. Espera lá que eu não estou a conseguir ver isto. Peço desculpa. Ok. Então, eu vou falar-nos de um senhor que iniciou as suas consultas de nefrologia, tinha 47 anos, portanto, isto em 2014. Entretanto, ele emigra para a Polónia e regressa um ano depois com um decair da sua função renal muito complicado e é logo conhecida a possibilidade de fazer uma consulta para a escolha da substituição da função renal. Ele, nessa altura, já estava divorciado, estava desempregado, portanto, essa consulta foi feita muito diretamente só com ele e a família muito pouco envolvida. De qualquer forma, mais tarde, depois aparece o filho e ele realmente começa a falar mais e que o filho começa a se aproximar, o que foi muito bom. Ele opta pela diálise peritoneal, portanto, coloca o seu catéter em 2016, logo no início, isto foi tudo tão rápido, e inicia o ensino da técnica. Ele então começámos a perceber que ele vivia ainda com o filho, tinha 18 anos na altura, e que vivia em circunstâncias tão difíceis. Tudo isto nós conseguimos depois receber de informação era da diálise peritoneal, mas está a fazer muito barulho. Está a fazer muito barulho. Estava eu a dizer que com a visita domiciliar da enfermeira da diálise agradecia que toda a gente desligasse o micro. Pode continuar, Ana, desculpa. Não faz mal. Portanto, o que eu queria dizer é que a visita domiciliária da enfermeira
da diálise peritoneal permite-nos um pouco conhecer esta família já tão desfeita, mas com um filho que permaneceu sempre ao pé dele, apesar de viver em condições num T0, uma coisa exígua, com muita umidade, com muito poucas condições de higiene e de conforto. Parece-me então, vou falar então, a primeira consulta que começa por ser apenas uma abordagem ao tratamento conservador, o que se passa durante um internamento longo, foi no princípio de 2017. O plano de cuidados. É o plano de cuidados, Lina. É assim. Antes disso, eu fiz uma pequena avaliação da circunstância. Vê lá. Desculpem lá. Isto não estar a passar. Pois é, avaliação. Não consigo. A avaliação que eu faço, ele nessa primeira abordagem é muito claro em relação àquilo que pretende. Ele pretende manter-se em diálise peritoneal enquanto isso fizer sentido para ele. Ele, nessa altura, apresenta uma dor abdominal que, com episódios de retorragias, vem-se a perceber que a sua situação de saúde complicou-se porque surgiu e diagnosticado um adenocarcinoma retal com carcinomatose abdominal, né? Para quem faz DP não é nada fácil. Ele aparece-nos nesse primeiro internamento, nessa primeira abordagem, muito emagrecido, mas muito cansado. Ele referia também cansaço, mas sempre muito autónomo nas atividades de vida diária. Um cornófix de 80%. Ele estava deprimido, mas não era isso que o impedia de falar sobre a situação. Aparece então este filho, eu não sei se ele tinha 18, se tinha 20 anos, mas no final o filho aparece como um cuidador de quem ele aprecia. Apesar de ele ter feito diversas diligências para serem outros cuidadores, mas que não resultou. Portanto, o plano de cuidados que foi feito com ele foi esta de promover a manutenção da autonomia nas atividades de vida diária e na realização do tratamento de DP com menos trocas. Portanto, encaminhá-lo também para a consulta de psiquiatria e psicologia, que foi feito, e ponderar então a integração da rede dos cuidados paliativos quando houver esses critérios. Portanto, como não somos nós que inserimos, nós encaminhamos para a unidade de cuidados paliativos, para a unidade não, para a equipa, e é ela que o integra na rede. Outro plano que nos tornou engraçado, porque a gestão da comunicação foi muito densa, porque nós tivemos que acompanhar pelo telefone, da mesma forma que a enfermeira da diálise peritoneal também o contactava. Tentámos estar juntos quando ele vinha ao hospital por consultas várias de oncologia, de psiquiatria, nesses momentos que nós interagíamos mais de perto e a equipa conseguia gerir melhor toda a informação de tudo aquilo que estava a acontecer. Portanto, este acompanhamento telefónico permitiu-nos, de facto, o controle de sintomas e uma coisa muito importante, que é o controle dos efeitos secundários da medicação, que ocorre muitas vezes e que a gente tem que prevenir, e também a adequação da DP, enquanto ela fizesse sentido para o doente, sobretudo no seu bem-estar. Posteriormente, ele fica internado, então, numa unidade de cuidados paliativos de um hospital aqui da zona. Ele é transportado pelo filho, que sai de uma consulta nossa, para essa unidade,
o filho que o vem buscar e diz, mas antes de deixar, eu vou te convidar para irmos almoçar. Vamos ali ao restaurante primeiro e depois logo seguimos a viagem. Porque eu não sei, vai ser o último. Ele foi claro. E o pai ficou babado, a olhar para o filho e a aceitar a proposta do filho. Portanto, mais tarde houve uma articulação mais intensa, porque os profissionais dessa unidade de internamento em cuidados paliativos, a rede, um pouco para irmos continuando a adequar o tratamento da diálise peritoneal. Ele começa a cada vez a fazer menos trocas, ele sempre quis fazer as trocas sozinho. Na parte final, ele apenas pede ajuda para quebrarem aqueles pinos, para mostrarem as soluções, porque ele já não tinha muita força, mas era a única coisa que eu pedia ajuda. E eu veio então a falecer 3 meses, mais ou menos, não chegou a 3 meses do internamento na unidade de cuidados paliativos. Agora, isto quer dizer muita coisa. E isto são intervenções muito demorosas, não temos que as antecipar demasiado, nem as protelar, mas todo um plano tem que ser. Às vezes andamos um bocadinho para trás e não faz mal nenhum. Temos que também aprender a lidar com estas incertezas na comunicação. Não faz mal. Pensou-se que era assim que ia ser acontecer, mas não foi. Desde que tínhamos dito, pode não ser assim, as doenças são iguais, as pessoas são diferentes. Portanto, é fácil a comunicação com eles. Por isso, não fazer diálise não é sinónimo de ser abandonado. O tratamento conservador tem uma abordagem paliativa e, como tal, torna-se um imperativo ético organizacional. É um direito humano. São a resposta às necessidades dos doentes que apresentam doença avançada, incurável e progressiva ou com intenso sofrimento, com múltiplos sintomas em evolução, tendo como objetivo principal a garantia da melhor qualidade de vida do doente e da sua família. Deixo-nos aqui estes links, são as 2 publicações que nós fizemos sobre a nossa experiência. Nele está também, e não fizemos repetir, toda a bibliografia que foi utilizada, quer para estes artigos, quer para esta apresentação. Pronto, penso que vou deixar agora esta vontade de partilhar, de facto, todas as nossas dificuldades também, mas também mostrar o quão satisfeitos nós ficamos com estes processos. São dolorosos, muitas vezes transpomos nesses problemas, temos que fazer este esforço de saber que aquele não é o nosso problema, é o problema dele, é o problema da família, mas esta distanciação não significa embutamento afetivo, nada disso, mas é assim, o conhecimento que a enfermeira vai construindo de si e que vai desenvolvendo emocionalmente, permite, de facto, esta comunicação ser muito mais assertiva, ser muito mais de maior qualidade. Não sei se agora querem então começar a discutir. Isto tem muito. Muito obrigada. Muito obrigada, enfermeira Ana. Muito obrigada, enfermeira Lina. Foi um prazer ouvir-vos acerca deste tema que é tão pouco falado, principalmente na nossa área da nefrologia. Eu gostaria de pôr à disposição aos participantes para quem quiser colocar questões para pôr no chat ou então abrir mesmo o microfone e colocar. Apesar do adiantado da hora, ainda acho que ainda podemos ocupar aqui cerca de uns 2, 3 minutos com algumas questões, ou 5, 10 minutos com algumas das questões, se a plataforma nos deixar. Ninguém quer avançar?
Se ninguém quer avançar, porque estão todos um bocado tímidos, eu posso avançar com algumas questões que se me colocaram na minha mente. A primeira toda é que eu não percebi. Quantos doentes é que têm em programa neste momento? E a segunda é como é que vocês têm acesso aos doentes e qual a ligação, se eles vêm acesso das clínicas ou se é mesmo dos próprios serviços do internamento? E que ligação é que têm aos serviços do internamento? Consulta, também é ambiente de consulta. Eles podem vir do ambiente de consulta de nefrologia, do ambiente de internamento em nefrologia, na consulta multidisciplinar, que é o primeiro contacto em que nós falamos sobre o tratamento conservador. É essa acessibilidade, é essa a porta de entrada, são essas as portas de entrada, e nós temos que nos organizar efetivamente para lhe facilitar este acesso à nossa consulta. Uhum. Neste momento temos cerca de 13 doentes em consulta, o número varia muito. Dizer que desde o momento que eu estou inserida na equipa, o doente que teve connosco mais tempo, teve connosco 2 anos e alguns meses. Portanto, quando pensamos que estamos numa fase final da vida, é possível ainda ter algum tempo em que temos muito ainda a fazer com aquela pessoa. Sim, sim. Mais alguém quer colocar alguma questão? Tem aqui uma questão. Para quando a publicação anual dos dados nacionais relativos ao tratamento conservador do doente renal crónico terminal, à semelhança do que já acontece com as terapias de substituição, incidência, prevalência, tem alguma indicação relativamente a isto? Mas ainda não, os dados ainda não aparecem, não temos noção de quantas pessoas a nível nacional estão em tratamento conservador, não temos estes dados. Temos algumas... O F por parte da Lei, não percebi bem a pergunta. A necessidade do F por parte de alguns utentes, como é feita? Não percebi a pergunta. Há algum ruído? A colega Andréia, se pode explicitar a pergunta. Ok. Colega Andréia, se quer explicitar melhor a pergunta. Não se ouve, Andréia, não se ouve. É melhor escrever, Andréia, se não se importa que está um ruído de fundo que não se consegue perceber a sua explicitação. Não consigo. De qualquer das maneiras, deixe-me ir perguntando, enquanto a colega Andréia coloca aqui a pergunta, quando falávamos, como dizia aqui o enfermeiro Carlos, perguntar para quando os dados, vocês têm esses dados todos, há quantos anos é que vocês têm a consulta e desde esse tempo todo, quantos estudantes é que acompanharam o total? Temos a consulta desde 2015. Sim, os nossos dados estão trabalhados, temos indicadores de onde é que os doentes nos chegam, se é da consulta, se é do internamento, o tempo que passam connosco, quais os sintomas que prevaleceram, se faleceram em domicílio ou no hospital. Portanto, dentro da nossa consulta nós temos esses dados de alguma forma, e até já foram apresentados em congresso, tanto médico como de enfermagem. Não existem ainda plataformas para cruzar os dados a nível nacional, isso não temos ainda. Temos também alguma dificuldade com os registros naquilo que respeita só particularmente aos cuidados de enfermagem. A nossa intervenção é conjunta e acaba por ser o médico que insere toda a informação e os cuidados, e se quisermos tirar indicadores de enfermagem, não podemos, e que era importantíssimo, não é? Para aprendermos mais e melhorarmos mais os nossos cuidados. Portanto, são fragilidades que ainda existem num programa que ainda se pode dizer que é muito novo e que temos que melhorar muito. Também, muitas das vezes, os doentes
ainda chegam tarde demais. Portanto, a sensibilização de todos os profissionais dentro da especialidade está a começar agora a aumentar, mas no início, às vezes o doente era encaminhado para a nossa consulta e estava connosco uma consulta só. Portanto, já não nos dava tempo de ver e de fazer todo este trabalho que se pretende e que é tão importante para estas pessoas. Outra fragilidade também é esse acompanhamento ao longo do tempo. Há doentes que ficam de tal forma dependentes em que a vinda ao hospital é uma coisa muito complicada, não é? Portanto, a comunicação pode ser com ele, mas também pode ser com a família. Já tivemos a conversar sobre isso, porque há familiares e há utentes que eram capazes de falar connosco através, sei lá, de uma videochamada ou coisa assim. Temos que pensar neste assunto, fazer essa proposta. Claro que depois temos que ter um timing específico, né, para nos encontrarmos, mas pronto, isso era a substituição de uma consulta física com a pessoa e com a família. Esta consulta telefónica, de facto, eu penso para mim que deveria ser mais desenvolvida. Outra coisa é a visitação domiciliária. Pois era isso que eu ia perguntar já a seguir. Há alturas que a gente olha e que diz, epá, eu devia lá ir. Ou então, pelo telefone, a pessoa está tão atrapalhada a contar aquilo que está a acontecer, merecia irmos lá, validar aquilo que está a acontecer, fazer uma proposta de tratamento conservador, mas mais assertivo. E vamos consegui-lo da mesma maneira. Levámos antes para a visita domiciliária da diálise peritoneal, não interessa, devemos ter alguns anos, mas não faz mal. Devemos ter visita domiciliária, faz todo o sentido na lógica do tratamento conservador. Só mais uma última pergunta que a mim me faz, eu acho que pode fazer alguma confusão a quem não é da nossa área, que é quando falamos do tratamento conservador, se os doentes e a família, quando falam do tratamento conservador, o que é que eles entendem relativamente a esse termo? E se conseguem logo explicitar. Começou pelo termo, se o termo é o melhor termo ou não, ou se há pensarmos se este é o melhor termo para usarmos para isso ou não. É só uma questão, não estou a dizer que é o melhor, que é o pior, nem que não é. Estou a pensar sempre naquela questão que se coloca sempre, que é, ok, tratamento conservador, o que é que isto quer dizer, se é o mais adaptado ou não para aquilo que se faz. Até porque tem um significado diferente noutras especialidades, não é? Eu particularmente penso que não será o nome mais... que clarifica mais aquilo que nós fazemos, de facto. Quando o doente nos chega, particularmente estes que nos chegam pela consulta de opções, mas também com todos os outros, como é óbvio, é necessário clarificar muito bem o que é que eles perceberam, o que é que eles esperam da consulta de tratamento conservadora, para validar se aquilo que eles entendem é de facto a realidade. Porque na consulta de opções nós explicamos a hemodiálise, a diálise peritoneal, estão invasivas, a pessoa ouve medicamentos e tal, fico em casa, a tendência poderá ser logo optar por esta modalidade sem percepcionar qual o verdadeiro contexto, a dimensão e o que é que significa para eles. Portanto, na primeira consulta temos também este cuidado de clarificar com o doente, com os familiares. Por vezes os familiares não são os mesmos, portanto, e ao longo do tempo ir clarificando e validando as decisões que as pessoas vão tomando e dando sempre a oportunidade de alterar essas decisões, tal como na diálise peritoneal, se a pessoa não se der bem pode ir para a hemodiálise, também já aconteceu no tratamento conservador a pessoa achar por bem entrar em hemodiálise, e é sempre respeitado estas decisões, porque no fundo o que interessa é que a pessoa se sinta o mais confortável possível, tenha a melhor qualidade de vida possível, e a qualidade de vida vai sempre ser coisas diferentes para pessoas diferentes. Só temos que apoiar estas decisões.
Completamente. Eu não sei se a Ana já leu a pergunta, se quer responder à pergunta da enfermeira Ana Andreia. É sobre a ultrafiltração, é isso? Sim. Falamos do É como tratamento. forma paliativa, a utilização das terapêuticas endovenosas ou se existe necessidade de ultrafiltração de hemodiálise como forma paliativa. Se vocês têm Ok. experiência ou se querem falar acerca disso no princípio, se Sim, querem falar sim, por mais um exemplo, na bocadinho acerca disso. hidratação, a situação de hidratação, nós privilegiamos sempre a subcutânea, certo? Ah, falamos sempre, porque a história da alimentação é sempre algo que cria muito conflito, portanto, temos que falar na hidratação, mas sem fazer ver à família que não temos que entubar para ela se hidratar e para ela se alimentar. Isto é muito complicado, não é? Porque as pessoas pensam, mas ele assim vai morrer de fome. Isto acontece nas outras doenças também, não é? Nas outras circunstâncias, mas é importante que nós também acompanhemos essa, porque a alimentação e a hidratação não tem de ser motivo de conflito. Em relação à ultrafiltração, é verdade. Este senhor, por exemplo, desta experiência que se passou, ele ainda conseguia fazer alguma ultrafiltração através de uma troca, às vezes 2 trocas diárias. Portanto, ele conseguia fazer a sua. Portanto, estava. É possível isso acontecer. Também é possível acontecer o doente ir fazer uma sessão de ultrafiltração na nossa unidade de hemodiálise. Quando isso acontece, muitas vezes eles já permanecem por ali. Mas o sintoma da dispneia, de tal forma violento de se viver, que é natural que as pessoas muitas vezes recorram pronto, a este recurso. Mas quando estão bem elucidados do que é que isso quer dizer e de que formas é que nós podemos para prevenir a falta de ar, as coisas são mais, processam de forma mais tranquila. Mas isto, como eu disse, nada é linear, nem tem de ser. E nós temos que saber que nós estamos muito habituados a que 2 mais 3 mais 5 é tal. Não tem de ser assim. As coisas mudam. A vida é um dia de cada vez, não é bem assim. Mas as coisas vão mudando. Portanto, se nós pensamos que, se calhar, este doente nunca vai precisar de ultrafiltração, também não temos que deixar a culpa em cima da família, que não conseguiu atender ao doente de outra forma, a não ser levá-lo para a urgência e pedir que fizesse sessão de hemodiálise. São decisões que se tomam às vezes, não temos que saber se foi a melhor, se foi a pior, mas é muitas vezes neste diálogo, na comunicação com a família, que se encontra às vezes as melhores decisões. Não sei se queres... Não percebi, desculpa. Queres mostrar alguma... Não, a única coisa que me estava aqui a passar pela cabeça é que depois há diferentes contextos dos doentes que chegam até nós. Há aquelas pessoas que, de facto, nunca fizeram uma técnica dialítica, vieram até nós pela consulta de opções. Aí há talvez uma maior facilidade de controlar sempre com medidas não invasivas. Mas há também aquele caso do doente que faz, por exemplo, hemodiálise ou diálise peritoneal, como a enfermeira Ana apresentou o caso, em que, pela toda a circunstância das suas comorbilidades, já se torna um grande sofrimento continuar no programa de diálise e começa-se a pensar com o doente, com a família, nas possibilidades de descontinuar a hemodiálise, por exemplo. São contextos completamente diferentes, ainda que ambos caiam no tratamento conservador. Aí, se calhar, já é mais difícil controlar a área este sintoma da dispneia e, em vez, por exemplo, de fazer uma diálise, faz 2 horas de ultrafiltração como medida de promotora de conforto, porque se a pessoa está com dificuldade, vai contra a nossa filosofia, que é promover o bem-estar da pessoa, para se sentir bem.
Portanto, não podemos dizer que não pode fazer a filtração porque é mais invasivo, quando a técnica dialítica já fazia parte da vida da pessoa anteriormente, e que foi o agravamento de toda a sua circunstância que levou ao tratamento conservador. Portanto, temos casos muito diferentes, as pessoas são todas diferentes, mas depois temos estas grandes formas das pessoas chegarem até nós, que também faz diferenciar a nossa intervenção, como é óbvio. Não sei se consegui aqui expressar aquilo que estava a pensar, mas acho que sim. Penso que sim. Bom, já estamos a ultrapassar em 15 minutos o nosso tempo. Eu acho que nós ficaríamos muito aqui mais tempo a falar e eu acho que havia muita gente aqui que queria colocar mais questões, mas neste momento já não nos é possível. Queria agradecer às duas pela excelente apresentação. Referenciar ainda que em setembro teremos também, no final de setembro, dia 26 de setembro, teremos um terceiro webinar relativo à lesão renal aguda em pediatria. Depois eu irei enviar os convites para a inscrição e até lá espero que nos encontremos todos em Roterdão na 50ª Conferência DDTNA, que vai ter uma forte presença, como disse desde o princípio, vai ter uma forte presença de Portugal com 34 apresentações, tanto em posters como em comunicações orais, portanto vai haver aqui uma forte presença e que eu acho que seria bastante interessante. E vai ter, e como é a 50ª conferência, vai haver grandes atividades e vai haver grandes celebrações por esse facto. Resta-me agradecer a todos os que se mantiveram até agora aqui e espero que tenham tido uma excelente final de tarde, tal e qual como muitos de nós, e que eu já vi aqui alguns agradecimentos à presença de todos. E à excelente apresentação. Muito obrigada a todos mais uma vez e o resto um final de um bom dia. Obrigada a nós. Madalena, enfermeira Ana, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, bom dia. Obrigada.